Oi, gente. Vídeo de hoje eu quero falar de um assunto que chama a atenção das pessoas demais. Todo mundo gosta de conversar isso na mesa do bar, todos os cantos. Isso mexe com o imaginário das pessoas. As pessoas estão sempre tentando entender quem é a pessoa mais poderosa do mundo. E para eu não falar só de uma pessoa, eu fiz uma lista das 10 pessoas mais poderosas do mundo. E é complicado medir poder, porque se a gente levar a definição de poder ao pé da letra, a gente não consegue fazer um ranking comparativo. Então, ao invés, talvez, de eu medir o poder, que eu vou explicar já esse conceito agora aqui no começo, eu vou olhar para as ferramentas de poder que essas figuras todas têm, né? Essas 10 pessoas. E ao longo do vídeo eu vou explicando para vocês os critérios que eu utilizei. É difícil estabelecer um critério objetivo único, né? Enfim, é um critério que eu levantei, apontei. Pode ter gente que vai dar ênfase maior em outros elementos ou outros vieses e com isso vai ter uma classificação um pouco diferente. Então, é um vídeo reflexivo aí para você olhar o ranking que eu estou trazendo aqui para vocês. Se discordar, você classifica do jeito que você achar, mas tente trazer um embasamento que eu vou mostrar para vocês, porque aí sim isso começa a fazer sentido. Então, vou começar explicando para vocês o conceito técnico de poder. Já falei disso algumas vezes, importante repetir. E poder nada mais é do que a capacidade de você conseguir aquilo que você deseja. Então, uma pessoa que consegue muito o que ela quer tem muito poder. As pessoas normalmente confundem ferramentas de poder com poder. A ferramenta de poder é algo que te permite conseguir o que você quer, mas nem sempre aquela ferramenta te garante que você vai ter o que você quer. Então, ter muito de uma ferramenta, ter muito dinheiro, muita força, muito carisma, muitos satélites, muitas coisas ou atributos não necessariamente é poder. Para você transformar essas ferramentas em objetivos que você almeja ou deseja, você precisa combinar uma série de coisas. O bom uso dessas ferramentas, uma leitura e uma compreensão do que está ao seu redor, que na verdade é estratégia, e óbvio, ter objetivos plausíveis. Eu quero dominar o sistema solar. Desculpa, você nunca vai ter poder para isso, porque esse é um objetivo totalmente fora da realidade, né? No mundo de hoje. Você precisa de ferramentas que não existem e você precisa conseguir usar essas ferramentas de um jeito que também não tem como você fazer. Não dá para a gente medir num ranking das pessoas mais poderosas somente a capacidade delas conseguirem o que elas querem, porque cada uma delas quer uma coisa diferente. E aí a gente não vai conseguir quantificar e classificar quem é o quê. Ou seja, eu aqui nesse ranking vou ter que me basear bastante nas ferramentas de poder. Então, que posição, quanto se tem disso, quanto se tem daquilo, quanta influência se exerce sobre aquilo outro. Influência já começa a chegar um pouco na parte de conseguir o que você quer, mas aí é subjetivo no sentido de conseguir o que a gente acha que é essa pessoa que é um desses 10 aí da lista. A gente não sabe o que eles realmente querem. Nós estamos medindo aqui o que eles podem vir a conseguir com as ferramentas de poder que eles têm. Ou seja, não temos como medir exatamente, perfeitamente o que significa a definição. E eu estou reforçando isso aqui para vocês porque nós vamos focar nas ferramentas também de poder, principalmente. E aí sim nós vamos conseguir estabelecer um pouco dessa comparação e dessa lista. Antes da gente dar continuidade no vídeo, eu quero fazer uma pausa para falar do nosso parceiro e patrocinador. E com essa crise toda, no Oriente Médio, a gente está vendo que novamente a geopolítica está impactando o preço de vários ativos. E hoje aqui no vídeo eu estou inclusive contando para vocês como que a geopolítica pode tomar novas configurações, ou seja, os problemas não vão acabar, as incertezas também não. E você está se perguntando aí, então, como é que você lida com o seu investimento?
Por isso que o nosso parceiro e patrocinador aqui do canal, o BTG Pactual, é a resposta e o caminho perfeito para vocês. Primeiro porque ele é o maior banco de investimento da América Latina. Depois que ele tem assessores, especialistas prontos para ajudar cada pessoa, cada um de vocês com o seu objetivo financeiro, enfim, e te mostrar os melhores caminhos. O BTG tem mais de 1.000 ativos para você investir. Além disso, ele tem uma área de pesquisa, de research muito aprofundada que acompanha e traz relatórios de todas essas mudanças com seus impactos, claro, na economia e nos investimentos. Então, dá uma olhada aqui no link do vídeo e abra sua conta no BTG. Eu recomendo, o maior banco de investimentos da América Latina. Nesses momentos, de alguém assim que vocês precisam para te ajudar. Vamos voltar para o vídeo. O 10º colocado, então, é o Macron, presidente da França. A França tem um assento no Conselho de Segurança da ONU, a França tem uma população relativamente grande, quase 60 e poucos milhões de habitantes. A França está entre as 10 maiores economias do mundo e, militarmente, a França é talvez a maior potência militar da Europa, com uma capacidade nuclear muito superior ao Reino Unido, por exemplo, que é o outro único país da Europa que tem, né, a bomba atômica, que tem um assento no Conselho de Segurança, tem mais ou menos a mesma população, os PIBs, né, dos dois, o Reino Unido está um pouco na frente da França, mas em termos de indústria de defesa, capacidades militares e nuclear, a França está acima. Ela tem mais ogivas nucleares do que o Reino Unido, a França tem um submarino nuclear, a França tem porta-aviões nuclear, tem uma capacidade de entrega de armas nucleares, tanto por submarino quanto por aviões, né? Uma entrega aérea ou lançamentos. A França domina a tecnologia nuclear de uma maneira que poucos países no mundo dominam. A maior parte da sua energia do país é gerada por meio de usinas nucleares. E a França sempre teve uma postura meio independente, autônoma, pelo menos do ponto de vista de defesa e militar, de uma independência estratégica do resto da OTAN e da União Europeia. Foi a França que vetou a ideia da criação de um exército europeu lá atrás. E a França tem se posicionado mais assertiva, principalmente quando o Reino Unido saiu do Brexit, né? Para comparar um pouco o Reino Unido, que talvez esteja aí na cabeça de muitos, mas o Reino Unido não é mais poderoso, né, do que a França, ou do que o Macron, o Starmer, o primeiro-ministro inglês. E, na verdade, depois que o Reino Unido se separa da União Europeia, no Brexit, eles ficam mais isolados, mais tímidos. E o Reino Unido sempre teve essa tendência a estar mais próximo dos Estados Unidos, mas isso colocou ele numa posição mais submissa ou mais escondida do que a França, que começou a atuar de uma forma mais ativa, ocupar um papel, então, que o Reino Unido já não está mais na União Europeia, a União Europeia vai acabar, sobrou para a França e para a Alemanha. E, claro, nem estou falando tanto da Alemanha, porque vocês sabem que a Alemanha não tem uma força militar, enfim, está gastando, vai começar a gastar agora em defesa, mas não tem uma estrutura militar pronta, apesar de ter uma população maior e ter uma economia maior. Mas também não está no Conselho de Segurança, não que o Conselho de Segurança seja diferente. A diferença aqui, gente, o ponto não é pegar cada um desses pontos, né, ou desses fatores e comparar no detalhe, mas é uma percepção geral de poder. O Macron hoje se apresenta dentro dos cenários que a gente tem de transição, enfraquecimento e mudanças políticas. O Macron e a França se apresentam como algo maior ou mais forte dentro da Europa e dentro dessas 10 figuras do mundo. Mesmo que o Macron tenha algum problema interno politicamente, uma fraqueza, ele ainda carrega o simbolismo de ser o presidente da França. Ou seja, institucionalmente ele está representando todas essas coisas que eu estou descrevendo para vocês. E ele é um líder mais jovem e ativo e quer se colocar e quer ocupar espaço. Essa combinação
dessas duas coisas cria essa condição para, na minha leitura, entender que o Macron é o 10º da lista e não estaria ali nem o Reino Unido, nem a Alemanha. 9º da lista é o Jensen Huang, que é o fundador e CEO da NVIDIA, que é a maior empresa do mundo. E aqui nós temos que entender que tem uma mudança acontecendo no mundo. Nós estamos entrando talvez numa era que a gente pode chamar de tecnopolar. Vocês sabem que o mundo pode ser dividido entre multipolar, bipolar, unipolar, e a tecnopolaridade é o surgimento de empresas de tecnologia que elas são mais poderosas, maiores e têm uma influência superior aos estados. Então, nós temos que olhar para essas empresas e trazê-las para essa classificação. Não podem ficar de fora. E a NVIDIA, ela tem simplesmente 90% do mercado de produção dos chips de inteligência artificial. Se inteligência artificial é a fronteira tecnológica que vai alterar a corrida geopolítica, vai alterar a capacidade de um país, vai dar potências e poderes muito maiores do que um arsenal nuclear, então a NVIDIA tem que entrar nessa lista e outros também que eu vou trazer ao longo da lista, mas estão dentro dessa ótica e dessa lógica que um pouco do poder do Estado e, consequentemente, do Estado-nação e, consequentemente, dos seus líderes ou representantes, sai da esfera pública e entra na esfera privada. Essas empresas, hoje, são consideradas mais poderosas que várias nações e têm o poder de afetar o funcionamento de muitas das nações, inclusive as mais poderosas do mundo. E a NVIDIA não pode ficar de fora. Uma empresa que fatura mais de $1 trilhão, faturamento, gente, não é o valor só de mercado da empresa, e é uma empresa que está à frente de toda essa corrida. Sem os chips desenhados pela NVIDIA, a gente não teria talvez essa indústria toda. E não é que a NVIDIA ela é uma das empresas, ela é a capacidade ou fornecimento para todas as outras empresas de tecnologia na área de inteligência artificial ou em áreas muito relevantes tecnológicas que permitem, enfim, a gente está chegando nesses lugares que estamos chegando. E claro, assim, para lembrar para vocês também, geopolítica é muito sobre tecnologia, afinal de contas, a tecnologia é a única coisa capaz de alterar a geografia. E então a ideia que a tecnologia está sempre junto com a geopolítica, e a tecnologia tem um impacto muito transformador na geopolítica e, claro, nas relações de poder. Então, o Jensen Huang é o 9º e não poderia ficar de fora. O 8º da lista também é alguém que vem do mundo da tecnopolaridade e é o fundador e o CEO do modelo de inteligência artificial hoje que está à frente de todos os outros. Eu estou me referindo ao Claude, que é feito pela Anthropic, e essa figura é o Dario Amodei, que é o CEO e fundador. E o Claude hoje é o modelo mais avançado de inteligência artificial que nós temos. É o primeiro modelo que conseguiu as autorizações para operar dentro do Pentágono. É a figura que está envolvida em toda a discussão, que eu fiz um vídeo há pouco tempo atrás, contando para vocês da briga da Anthropic com o Pentágono, que é uma discussão sobre o futuro do uso dessa tecnologia em guerras, na decisão de lançamento e uso de armas sem humanos por trás dessas decisões. E esse modelo, o Claude, foi usado na operação na Venezuela e está sendo usado pelo Pentágono também agora na guerra no Oriente Médio. Então, esse modelo é o modelo que está mais perto hoje da gente chegar numa inteligência artificial geral ou numa superinteligência. O próprio Amodei fala, nas suas cartas ou nos seus manuscritos aí, que ele escreve
comentando sobre os avanços, riscos, preocupações, problemas e dilemas para a humanidade em lidar com a inteligência artificial, ele fala que nós estamos há 1 ou 2 anos dessa superinteligência e traz os riscos e problemas, mas claramente essa inteligência tem a capacidade, ou essa ferramenta, né, esse modelo como o Claude, tem a capacidade de alterar o poder inteiro de quem vai ser a nação mais poderosa do mundo. E ele é o líder e que está desenhando e direcionando essa empresa. Então, a Amodei é o 8º da lista. O 7º da lista ainda está dentro do mundo ou do universo da tecnopolaridade. É uma pessoa privada. Na verdade, diria que se a gente fizesse uma lista dos indivíduos privados mais poderosos do mundo, seria ele. Eu estou me referindo ao Elon Musk. Ele é a pessoa mais rica do mundo e ele trouxe a tecnologia não somente na inteligência artificial. Ele estava junto com o Sam Altman quando começou a desenvolver a OpenAI, mas ele conseguiu avançar em outras áreas tecnológicas muito antes da inteligência artificial ganhar essa relevância, e por isso que ele está à frente dos outros 2 de inteligência artificial aqui que eu citei, que é o Jensen e o Amodei. O Elon Musk simplesmente foi o precursor, né? Ou ele que iniciou a presença da privatização do espaço. Então, a SpaceX, que é a sua empresa, foi a primeira empresa privada espacial a começar a ocupar o espaço. O Elon Musk tem mais satélites em órbita do que todos os outros países do mundo juntos. Já falei isso inúmeras vezes aqui. E essa rede de satélites permitiu ele criar a Starlink, que é uma internet que fornece esse sinal para o mundo inteiro. E isso tem um impacto gigantesco geopolítico. A guerra da Ucrânia é um exemplo disso, quando a guerra começou e aí a Ucrânia não tinha internet, e aí ele forneceu a internet para a Ucrânia e a Ucrânia conseguiu sobreviver inicialmente ao ataque russo, e depois, quando a Ucrânia quis retaliar contra a Rússia na Crimeia, e aí o Elon Musk não permitiu que esse ataque acontecesse, porque ele achou que isso iria escalar a guerra e poderia iniciar a Terceira Guerra Mundial. E então ele liga e desliga. O próprio Pentágono interferiu, né, naquele momento e tentou convencer ele a deixar os ucranianos fazerem um ataque com a ajuda da sua tecnologia, não deixaram. Além disso, o Elon Musk está muito à frente, ou iniciou essa corrida dos veículos elétricos e com a Tesla, e a Tesla, na verdade, não vai ser uma empresa de carros, mas é uma empresa de robôs, e a robótica também é fundamental para o uso militar, para o futuro, para o trabalho, para emprego, para fábricas. O Optimus, que é o robô da Tesla, simplesmente vai ser a maior empresa americana de robôs. Os chineses têm uma indústria robótica bastante avançada, mas o Elon Musk ainda está surfando, avançando em muitas áreas. Eu mesmo fiz um vídeo aqui no canal falando da fusão da SpaceX com a xAI. A xAI é a empresa, né, que tem não só o X, mas tem também os modelos de inteligência, ou o modelo de inteligência artificial do Elon Musk. E essa fusão vai permitir que ele não somente produza inteligência artificial, mas que ele comece a colocar data centers, né, no espaço e usando a energia solar espacial. Então, o Elon Musk está trazendo a indústria, a tecnologia, a robótica, a inteligência artificial, o espaço. Ele é a figura, as empresas dele são as empresas que estão conectando tudo isso. Ainda tem Neuralink, que está conectando o ser humano com a máquina, com chips. O Elon Musk, ele é uma das figuras mais poderosas do mundo, disparado, e ele está em 7º na lista no total das pessoas privadas ou de empresas. Certamente, qualquer ranking que for feito, ele tem que ser o primeiro. Vamos para o 6º da lista, e agora eu vou trazer as grandes potências do mundo, né? Os estados mais poderosos geopoliticamente falando. E o 6º é o Kim Jong-un, da Coreia do Norte.
Eu sei que é um país isolado, fechado, com várias dificuldades econômicas, mas é um país que conseguiu fazer uma lavagem cerebral na sua população, cultiva uma ideologia, no mínimo estranha, maluca, de adoração e endeusamento ao seu líder. É um Estado militarizado que vive somente para ter capacidades militares, conseguiu construir a bomba atômica, depois de, assim, foi o Estado mais recente a ter uma bomba atômica. Se a gente comparar isso com o Irã, que está aí há tantos anos percorrendo esse objetivo de ter a bomba, não conseguiu chegar. A Coreia do Norte fez isso de uma forma mais efetiva e eficiente, tem a bomba, é um país isolado, mas com uma relevância muito grande por causa desse poder, dessa concentração, dessa seita em volta do líder. Se a gente olhar para os outros países do mundo, talvez o Kim Jong-un seja a figura que exerça mais poder direto, né, e unânime dentro de uma nação onde ninguém vai contestá-lo, todo mundo está pronto para morrer por ele. É algo bem peculiar que ele conseguiu construir ali. E tem bomba atômica, é um Estado militarizado, está sempre brigando, está aliado de duas outras grandes potências, que é a Rússia e a China, e tem fronteira com esses dois. Então, Kim Jong-un, apesar das dificuldades da Coreia do Norte, está em 6º lugar. Vamos para o 5º da lista. E aí nós temos Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel. O Bibi Netanyahu, ele está no poder há muito tempo, foi e voltou. É um político muito habilidoso, apesar de ser controverso e tem muita gente que critica ele, mas claramente ele consegue se manter no poder, ele consegue permanecer e jogar com tudo isso, mesmo numa democracia. E esse feito por si só já mostra as suas habilidades. E óbvio, ele representa e carrega a força do Estado de Israel, que é um país, apesar de pequeno, cercado por inimigos, que vive constantemente sendo testado nas maiores adversidades, e a cada uma delas sai mais forte, sai mais treinado, mais capacitado para a luta, para o combate. Hoje o exército de Israel, sem dúvida, está entre os 5 mais poderosos exércitos do mundo, e isso coloca o Bibi nesse lugar. Além disso, o Bibi comanda, né, ou tem como uma ferramenta ali à disposição dele, o melhor e o mais capaz serviço de inteligência do mundo, incontestável, que é o Mossad. A capacidade do serviço de inteligência israelense em penetrar dentro do inimigo, em descobrir, em planejar operações cinematográficas e mirabolantes, não se compara a nenhum outro serviço de inteligência, mas nem de perto, nem das maiores potências, Estados Unidos, Rússia e China. O serviço de inteligência israelense, os serviços, né, são vários, tem o Aman, que é o militar, o Mossad é o que todo mundo conhece, mas os serviços de inteligência israelense são os primeiros do mundo. Então você junta essa força militar testada, esse serviço de inteligência, essa constante luta e briga, a maneira como Israel sobrevive como democracia vibrante, uma economia crescendo, com um PIB cada vez maior, com muita tecnologia, com empresas de tecnologia que se equiparam às empresas americanas. Tudo isso faz de Israel uma força, e o Netanyahu está conduzindo o país há bastante tempo. Então, ele é o 5º dessa lista. O 4º da nossa lista, ele é o líder do país mais populoso do mundo. Eu estou falando do Modi, primeiro-ministro da Índia. E óbvio, a Índia, além de ser o país mais populoso, é uma potência nuclear, é um país em ascensão econômica, com uma capacidade intelectual imensa,
sim, tem muita pobreza, mas é uma potência em crescimento, é uma economia gigantesca e talvez geopoliticamente falando, é o país com mais independência. Navega e anda no seu próprio caminho, do jeito que quer, escolhe que lado vai estar, todo mundo quer que a Índia esteja do seu lado, a Índia ainda não escolheu um lado e, na verdade, gosta de andar no caminho que quer e a hora que resolver escolher um dos lados, vai fazer toda a diferença para o mundo, vai ser o peso maior. Além disso, Modi é o primeiro-ministro da maior democracia do mundo, maior em termos de população, ganhou várias eleições, continua no poder, consegue se manter no poder, e isso numa democracia tão diversa, tão complexa quanto a indiana, é um feito muito grande, ou seja, ele sabe exercer o poder, ele sabe controlar, puxar as rédeas, se manter ali vivo, e a Índia está em franco crescimento e vai continuar crescendo, ainda mais se as rivalidades entre Estados Unidos e China e outros continuar se acirrando. A Índia fica no canto dela, quieta, e vai resolvendo seus problemas e crescendo, e pode ser eventualmente a maior potência do mundo em algum momento, dependendo do que acontecer. Tem 1 milhão de obstáculos e dificuldades. O vídeo não é sobre isso. O ponto aqui é mostrar ou tentar classificar e ranquear quem são as figuras mais poderosas do mundo, de acordo com o que eles têm à sua disposição. E a Índia tem bastante coisa, e por isso o Modi, então, está em quarto. Terceiro da lista, eu já fiz, não uma lista, mas eu já falei no passado, em outros vídeos, há alguns anos, eu disse que o Putin era o homem mais poderoso do mundo. Hoje, eu colocaria ele em terceiro lugar. Ele controla o maior arsenal nuclear do mundo, ele tem o maior território, a Rússia é o maior território do mundo, tem muitas riquezas naturais, é uma sociedade que tem uma tecnologia, uma capacidade, mas tem uma decadência. O Putin usa o poder talvez não da melhor maneira possível, está passando por um apuro. Não dá para dizer que desde 2014 até hoje, ou seja, 12 anos, ele está tentando conquistar a Ucrânia, não está conseguindo, está enfrentando esse desafio, esse problema, e a Rússia vai ficando para trás, vai perdendo alguns dos seus atributos. Ainda assim, ele é a terceira figura mais poderosa do mundo. Não é que ele não é um cara poderoso, ele só não é o mais, porque a economia russa está ficando para trás e a população está diminuindo. Então os russos têm uma série de problemas, mas ele sobreviveu a um potencial golpe do Prigozhin, ele está no poder há muito tempo, está cada vez mais consolidado e resiliente. Mesmo com esses problemas, ele continua ali. Ele é um dos grandes estrategistas geopolíticos do mundo. Ele tem uma compreensão muito clara das coisas, ele tem objetivos muito precisos, mas ele também não ouve, e ninguém contraria ele, então isso talvez faz ele cometer alguns erros, mas ainda assim, ele é o terceiro da lista, o terceiro homem mais poderoso do mundo. Bom, faltam os dois primeiros e vocês já estão imaginando qual é qual, Só tem duas opções aí, e aí a pergunta é quem é o segundo e quem é o primeiro, e na minha leitura, o número 2 é o Xi Jinping, o líder da China. Ele ao longo dos anos se consolidou no poder, transformou um pouco a China no sentido de, ao invés de ser dominada ou controlada por um partido político, ele passou a controlar o partido, e o partido então tem um papel no país, mas ele concentrou o poder nele, e isso deu mais poder para ele. Claro, a China é uma potência incontestavelmente imensa, muito poderosa, é a única potência que tem capacidade econômica, militar e tecnológica. A corrida de inteligência artificial é uma corrida bipolar, só tem 2 países nessa corrida, que é os Estados Unidos e a China. Só a China pode competir com os Estados Unidos pela fronteira tecnológica.
Nenhum outro país chega perto disso, a Rússia, ninguém está nesse caminho, é só a China. A China tem uma importância comercial, industrial para o mundo, tem uma população imensa, é um país que está em franca transformação e também uma franca expansão militar. A China tem a maior marinha do mundo, isso não significa que ela tenha as embarcações com a melhor qualidade, né? Ela tem apenas 3 porta-aviões, os Estados Unidos tem 11, mas ela tem a maior marinha em número de embarcações, ela tem a maior quantidade de mísseis do mundo, ela não tem o maior arsenal nuclear, mas ela está expandindo o seu arsenal nuclear para sair das centenas e chegar nos milhares e se equiparar a Estados Unidos e Rússia. Então, a China é maior, é mais forte em todas as métricas que a gente puder comparar com a Rússia. E, claro, ela só não tem o mesmo número de ogivas, mas ela é muito mais tecnológica. Inclusive, as ogivas russas estão cada vez mais velhas e sabe-se lá que nível de cuidado que elas estão recebendo. E a China não. A China está construindo silos, né, em volta do país. E o Xi Jinping tem ambições muito grandes para o país, tem um projeto de rejuvenescimento, que ele chama, nacional, que é colocar a China no centro do mundo e está buscando destronar os Estados Unidos para ocupar o seu lugar. É óbvio, então, que ele é a segunda pessoa mais poderosa do mundo. Sobramos o número 1 e vocês já imaginam quem é? Estou falando de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Em outros momentos e outras figuras, provavelmente o presidente americano não seria a figura mais poderosa do mundo. Por quê? Os Estados Unidos é uma democracia que tem checks and balances, né? Tem guardrails, tem freios e contrapesos, que são medidas constitucionais, medidas democráticas que controlam os poderes, dividem os poderes, divisão de poderes. Você tem judiciário, você tem o legislativo e você tem o executivo. Só que o Trump, ele governa de um jeito que ele vai testando, ele vai rompendo esses limites, ele exerce o seu poder de uma forma muito mais assertiva internamente. Se você comparar internamente o poder do Trump com o do Xi Jinping e do Putin, o Trump está abaixo dos dois. Mas como os Estados Unidos têm mais poder no geral do que a Rússia e a China, mesmo o Trump não tendo liberdade total dentro do país, ele consegue exercer mais poder ou ter mais poder do que o Putin e o Xi Jinping. É claro que se fosse outro presidente, talvez esse poder todo americano não seria exercido da forma como está sendo exercido e nem com as ambições. O Trump no segundo mandato está muito mais assertivo, muito mais agressivo, muito mais ativo e muito mais sem limites, não só rompendo as barreiras democráticas, mas sendo mais ousado e mais ambicioso na projeção de poder dos Estados Unidos no mundo, na maneira como ele exige as coisas dos aliados, na maneira como ele confronta rivais e inimigos menores ou maiores. O Trump está desafiando o sistema e está empurrando todo mundo. E isso coloca ele, ou isso demonstra que ele tem um poder que os outros não têm, mesmo com as limitações democráticas que ainda sim existem. Ele está testando e forçando alguns dos limites, mas ele não conseguiu forçar todos. A Suprema Corte, por exemplo, decidiu que ele não pode impor as tarifas como ele queria. E ele não vai poder mais impor do jeito que ele queria. E ele teve que recuar. Ele obteve outras vitórias na Suprema Corte, mas ele obtém derrotas também. O Banco Central americano é independente e ele tentou ali, está tentando controlar, impor, e ele não consegue. Então, a democracia americana não acabou, o Trump não conseguiu destruir as instituições, isso é um exagero, mas ele testa, ele vai no limite e ele tem ambições e projetos muito audaciosos que confrontam todo o resto do mundo. E ele coloca esse poderio americano econômico, tecnológico,
de consumo, militar para o seu jogo, para os seus objetivos. Então, Trump é o número 1, ele ganhou a segunda, né, o segundo mandato dele depois de ter perdido antes, e aí ele voltou maior, porque ele ganhou de uma forma muito mais sólida, segura. Isso coloca ele nesse lugar. Eu não colocaria normalmente presidentes americanos no primeiro lugar, apesar dos Estados Unidos ser mais poderoso que os outros países. Mas no caso do Trump, a forma como ele está exercendo a sua posição, o seu cargo, faz ele ser a pessoa mais poderosa do mundo hoje. Bom, antes da gente finalizar, eu acho que vale fazer aqui algumas menções honrosas, né? Apontar figuras que ficaram de fora da lista, que talvez você possa colocar na sua lista, que eu acho que são, enfim, né? São figuras com poder, porém, né, na comparação que eu fiz analisando todos os que estavam aqui em jogo, eu achei que eles ficaram de fora. E nós temos, né, primeiro o primeiro-ministro britânico, né, o Starmer, e o Merz, que é o chanceler alemão. Acho que expliquei um pouco dos motivos por que eles não entram. Acho que o primeiro-ministro inglês ele tem um problema ainda, politicamente está mais fraco, por ser um parlamentarismo, ele pode cair a qualquer momento. O Merz está se consolidando ali, mas a Alemanha está dividida, está num momento de transição, não passa pelo seu melhor momento econômico, diz que vai se armar, mas ainda não está armada. Não sei, não acho que entra entre os 10 ali, mas vale mencionar, vale colocar aí para pensar. Tem que colocar o Zelensky, porque o Zelensky é quem trava a maior batalha moderna da atualidade. A guerra do Irã, né, no Oriente Médio, está mostrando isso, a importância do que a Ucrânia tem feito sem os equipamentos, sem baterias antiaéreas ilimitadas, e o quanto que é difícil lidar com esse arsenal de drones russos, iranianos, baratos, e o Zelensky está sobrevivendo bravamente, de uma forma inteligente, conseguindo feitos inéditos. Acho que ele também sai bastante poderoso, ainda mais se eles conseguirem vencer a guerra. O Zelensky vai ser uma figura, e a Ucrânia tem tudo para ser um país importante, e a experiência que ele vai ter acumulado ao longo dessa história toda colocaria ele também nessa lista em algum momento. Quem ficou de fora, né, na lista da tecnopolaridade, né, ou da potência privada, foi o Sam Altman, que é o fundador da OpenAI, do ChatGPT, que até então era o modelo mais avançado, é a empresa de inteligência artificial que tem o maior faturamento, provavelmente na atualidade, vai buscar fazer a IPO, a oferta pública esse ano, abriu capital, tem um produto de bastante qualidade, ele é uma figura influente, ele pode a qualquer momento tirar o lugar do Amodei ou substituir outro, a gente não sabe, então ele é alguém que merece ser citado aqui nessa lista. Aí nós temos 3 outras lideranças do mundo islâmico, o MBS da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, o Erdogan da Turquia e o Munir do Paquistão. O Paquistão é o único desses que tem uma bomba atômica, e o único país com uma bomba atômica que eu não coloquei na lista dos 10 mais, porque o presidente do Paquistão não tem poder, aí é um general, mas aí os militares cada hora dão golpes contra golpes, é um país um pouco instável para estar ali na lista. Talvez o 11º da lista seria o Munir do Paquistão, que é o chefe das Forças Armadas. O MBS tem muito petróleo, tem muito dinheiro, tem muita influência, é jovem, quer mudar a Arábia Saudita, não dá para descartar a influência que ele tem no mundo. E o Erdogan também, a Turquia é um país grande, está localizado na conexão do Ocidente com o Oriente, está ali no poder há muito tempo, talvez seja a próxima grande potência do Oriente Médio se o Irã
colapsar ou deixar de ocupar esse espaço, a Turquia tem tudo para ser a nova força, mais uma vez, ali no Oriente Médio. Então, esses três vale serem considerados. Então, deixo eles também na lista. Ainda tem duas outras figuras que eu acho que vale mencionar. Uma delas é a mulher mais poderosa do mundo, não entrou na lista, mas é a Takashi, que é a primeira-ministra do Japão. O Japão é uma grande economia, não é uma potência militar, pode ser, inclusive ela quer formar a Constituição do Japão e trazer o Japão para isso. Ela tem um discurso mais confrontador, está resgatando um pouco do espírito aguerrido japonês. Talvez ela vai conduzir o Japão para uma nova era e é a mulher, sem dúvida, mais poderosa do mundo. Não entrou na lista, mas vale a gente prestar atenção nela, porque ela traz consigo o Japão e ela é uma figura adorada, diferente, ocupando um lugar que nenhuma outra mulher ocupou dentro do Japão, na sociedade japonesa, inclusive. Muito interessante isso que está acontecendo ali. E, por fim, dentro do país mais poderoso do mundo, nós temos uma outra pessoa, que é a segunda pessoa mais poderosa nos Estados Unidos, que eu diria que é o Mark Rubio, que é o secretário de Estado, conselheiro de Segurança Nacional, e mais uns outros 2 cargos que ele tem ali no governo americano. É quem o Trump mais escuta hoje, quem está dando o tom, o ritmo e as diretrizes de todos os movimentos geopolíticos, de política internacional do governo americano. É o Rubio que queria entrar na Venezuela, é o Rubio que quer derrubar o regime do Castro em Cuba, é o Rubio que sempre criticou, condenou o Irã e falava da ameaça iraniana nuclear, é o Rubio que defendia Israel, é o Rubio que não aceitava o terrorismo, é o Rubio que quer confrontar a Rússia, é o Rubio que acha que não pode abandonar Taiwan. Mark Rubio é uma figura muito importante, e dependendo do que o jogo político interno acontecer, ele certamente é um presidenciável para os Estados Unidos, e ele continua exercendo uma influência e está no ouvido do Trump, e o Trump tem escutado demais ele, mais do que todos os outros, mais do que J.D. Vance e mais do que outras figuras importantes do governo. Então, o Rubio é alguém para a gente prestar atenção. Seria estranho colocar um outro dentro do governo como uma figura mais poderosa, mas vale a menção do papel do Rubio nessa história toda. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar like no vídeo. E, claro, eu quero deixar aqui a ideia para vocês colocarem nos comentários. Quem assistiu o vídeo ao final vai saber, né? Vai entender. Então, sugiram aqui nos comentários quais outras listas vocês gostariam de ver. Pode ser listas mais específicas, mais amplas, de assuntos diversos que envolvem a geopolítica. Eu vou pensar aqui em fazer, dependendo das sugestões que vocês me trouxerem. Não se esqueçam, então, de dar like, segue o canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e curiosidade para saber da lista de vocês também. Até mais, gente.